E aí, galera, beleza? Vamos começar a nossa videoaula hoje e a gente trata dos povos pré-colombianos. Antes da gente começar a aula, a gente precisa falar um pouquinho sobre os povos pré-colombianos, a própria palavra. Então, são povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, beleza? E também vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho sobre a própria palavra índio. Tá? Pois quando Colombo chega aqui na América, o objetivo dele era chegar até as Índias. Então, ao chegar na América, Cristóvão Colombo passou a chamar os nativo-americanos de índios, beleza? Daí acabou pegando o nome, tá? Outra coisa que eu quero comentar com vocês antes de começar a matéria em si, são as dificuldades que os historiadores têm de estudar os povos nativo-americanos. Quando os europeus chegam na América, eles queriam dominar a região, eles queriam conquistar a região. Então, uma das práticas, e claro, implantar sua cultura, porque os europeus eles eram eurocêntricos, ou seja, eles exaltavam a própria cultura e menosprezavam a cultura do outro. Ou seja, quando o europeu chegou aqui na América, ele olhou os índios, né, e falou assim, olha aí, selvagem, ele não sabe ler, ele não tem religião, tá? Ele não tem cultura. Mas, na verdade, ele tinha, só não tinha a cultura europeia, era a cultura própria dele. Mas os europeus consideravam que eles tinham cultura e povos que não tinham cultura igual a dele, não tinham cultura, beleza? Então eram preconceituosos nesse ponto. Daí o eurocentrismo. Aí, para ele, então, colocar a cultura dele em cima dos povos nativo-americanos, os europeus fizeram questão de destruir a cultura indígena para obrigá-los a ter a cultura europeia. Beleza? Então, os europeus fizeram questão de destruir a cultura com igrejas deles, né, os templos religiosos, a língua, né, comida e assim por diante, para colocar a cultura dele. Isso prejudicou muito os historiadores ao estudar esses povos que viviam na região antes da chegada dos europeus, porque nós temos pouco conhecimento, pouco documento, pouco relato desses povos que viviam aqui. Beleza? Aí nós temos uma imagem de uma igreja que foi construída em cima de um templo religioso asteca. Tá? Essa igreja fica lá no México. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que os europeus, né, eles venceram e eles construíram um discurso em cima dessa invasão, tá? Dizendo que eles conquistaram o território, levando a civilização para os povos indígenas que viviam na selvageria aqui na América. Na verdade, isso não é real. Os povos nativo-americanos eles tinham conhecimento, eles tinham uma civilização desenvolvida, tá? Só que os europeus, ao vencer, eles inventaram esse discurso para legitimar o seu poder, beleza? Os povos nativo-americanos eles viviam aqui na América há 12 mil anos atrás. No Brasil nós temos até a Luzia, que é um fóssil mais antigo encontrado no Brasil, que foi na Bahia, beleza? E nós temos uma imagem dela, de como ela seria, e o crânio dela, beleza? Seguindo a nossa linha de raciocínio, os povos latino-americanos, né, os povos indígenas que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus, todos eles tinham uma característica em comum, que são essas. Agora, o que diferencia é o nível, ou seja, ora mais, ora menos. Então, os povos nativo-americanos, eles tinham, todos eles em comum, a agricultura como base da sua economia, beleza? Ou seja, todos os povos nativo-americanos, eles tinham o conhecimento de agricultura, exceto que são os inuites, são os esquimós, obviamente, lá no Alasca, como que ele vai plantar lá naquela região. Então eles não tinham conhecimento da agricultura, beleza? Agora todos os outros povos nativo-americanos tinham conhecimento de agricultura, e a base agrícola deles era o milho, tá? Outra coisa
Eles tinham técnicas de irrigação, eles já sabiam, né, desviar cursos de água para melhorar a sua produção agrícola. Eles também tinham um artesanato desenvolvido, né, ora é muito desenvolvido, ora pouco desenvolvido, mas todos eles tinham técnicas de artesanato, construção de cerâmicas, tá? Objetos de ornamento, utensílios domésticos, tá? Roupas, né? Construções. Então, todos eles tinham esse conhecimento artesanal, atividades comerciais, aí todos os índios tinham atividades comerciais, tá? Ora mais desenvolvido, como os astecas, que possuíam até moeda própria, tá? Ora menos desenvolvido, como os índios brasileiros, que eles eram ligados ao escambo, beleza? A troca mais simples de atividade comercial. Outra coisa que os povos nativos americanos tinham era o politeísmo, a religião dos caras. Todos eles acreditavam em vários deuses, e esses deuses eram da natureza. Então era Deus Sol, Deus Lua, beleza? Deus Onça. Também adorava os antepassados, né? Os pais, os avós, os bisavós, e construíam, né, símbolos sagrados em homenagem a esses antepassados, e eles tinham forte tradição guerreira. Todos os indígenas, tá, desde quando era moleque, a partir dos 5 anos de idade, já era treinado na guerra. Beleza? Então, eles eram treinados como ávidos militares. Então, os caras eram grandes guerreiros. E o conhecimento científico, tá? Larga dessa onda de que índio era burro. Não tem nada a ver essa ideia. Os índios tinham conhecimento científico, sim. Tá? Então, no decorrer do nosso diálogo aqui, nós vamos analisar direitinho sobre isso. Então, ou seja, dependendo do povo, ele tinha grande conhecimento científico, dependendo, tinha pouco conhecimento científico, mas todos eles possuíam grandes conhecimentos científicos, beleza? Então, o primeiro que eu quero falar com vocês aqui são os maias, tá? Os maias viveram na península de Yucatán, tá? Na região hoje que é o sul do México, a Guatemala, Honduras e Belize, beleza? Eles viveram aí entre o século IV até o século X depois de Cristo, tá? Os maias, nós temos pouco conhecimento deles, menos até que qualquer outro povo que vivia na América, pois a gente não tem um relato dos europeus. Tá? Então, os europeus, quando eles chegavam na América, eles procuraram relatar como que era a vida desses indígenas, mas para vencê-los. Então, eles iam, estudavam como que esses índios viviam, como que era o seu comportamento, como que era a sua religião, para achar um ponto fraco dessa civilização, vencê-los. Depois de conquistados, ele ia e destruía, né, a cultura daqueles povos. Então, eles iam destruir os seus templos religiosos, né, destruir suas escolas, matavam os seus professores, tá, queimavam os seus livros, mas os registros europeus permaneceram. Então, curiosamente, o grande destruidor do conhecimento dos povos pré-colombianos facilitou também um pouco dos nossos estudos. Mas o caso dos maias, a gente não tem nenhum relato europeu, beleza? E os maias, a gente tem muita dificuldade em estudar esses malucos, pois a gente não, o europeu, quando chega aqui no século XV, ele não vai se preocupar em estudar, por exemplo, a língua asteca, né, o Nahuatl antigo, igual nós nos preocupamos a estudar o latim. Hoje está lá o português, a norma culta. Hoje está lá o latim, beleza? Que cria a base para o espanhol, a base para o francês, né, para o italiano, beleza? A gente se preocupa. Então, a língua maia, por exemplo, os europeus não procuraram, né, entender sobre aquilo. O latim dos astecas, por exemplo, tá? Então, isso prejudicou muito o nosso estudo dos povos maias. Como que era a organização política, a organização social e a economia dos povos maias? Os maias, eles tinham uma agricultura extremamente ampla, tá, avançada, diversificada, tá? Os principais produtos que eles plantavam eram o milho, tá, a batata doce, a mandioca, o feijão, o cacau, mamão, algodão, abacate, beleza? Maracujá, tabaco. Eram produtos em que você podia encontrar em qualquer região dos maias, das cidades maias.
Outra coisa interessante dos maias é que eles não formaram um governo coeso, unido. Tá? Então não formou um império maia. Cada cidade maia tinha um governo próprio, independente, autônomo. Beleza? Por isso é chamado de cidade-estado. Então cada cidade maia, né, como Palenque, tá, Tikal, era como se fosse um micropaís. Quem governava esse micropaís era o rei, que tinha o poder político e o poder religioso. Tá? Então o cara era o cara, ele tinha poder total, mandava em tudo, beleza? Mandava nas questões políticas e mandava nas questões religiosas, beleza? Abaixo dele, a sociedade era extremamente hierarquizada e abaixo deles eram os nobres. A nobreza, quem eram os nobres na sociedade maia? Eram os funcionários públicos, tá, que administravam as terras do nobre, beleza? Eram chefes militares, beleza? E sacerdotes. Eles eram os nobres na sociedade maia. Abaixo deles, nós tínhamos os artesãos, os trabalhadores livres, tá? Comerciantes, por exemplo, e os agricultores livres. Esses três grupos eram os grupos que trabalhavam, ora no artesanato, ora na agricultura. E abaixo deles, a base da pirâmide, eram os escravos. Os escravos, eles eram aprisionados por guerra, beleza? Então, é um problema que a gente tem entre os maias, pois eram cidades-estados, então vira e mexe, uma cidade entrava em guerra com a outra. Isso mantinha um alto número de escravos dentro da sua sociedade, beleza? A tecnologia maia. Eles eram extremamente desenvolvidos tecnologicamente, eles eram avançados no estudo da astronomia, tanto que eles já perceberam, né, o movimento dos astros a ponto de criar um próprio calendário, o famoso calendário maia. Tá? Também a matemática maia era extremamente desenvolvida, eles tinham conhecimento do zero e das casas decimais. Porra, grandes coisas. O cara saber que existe o zero. Porra, parece bobeira, mas não. Os humanos não tinham conhecimento do zero. Então imagina só, quando eu vou fazer uma conta, 1 menos 1, dá zero. Só que você não sabe que existe o zero. Então dá o quê? Entende? Aí é um outro problema, como por exemplo, tá, eu tenho 100 reais, beleza? 100 reais, eu ganho mais R$1, 101 reais. Ou seja, centena, dezena, unidade. Centena, 1, 100, dezena, 0, unidade, 1. Ou seja, olha o outro problema que a gente tem na matemática para os caras. Beleza? Então, os romanos não tinham conhecimento do zero. Já os maias tinham conhecimento do zero. Beleza? Olha o avanço. Outra coisa são as casas decimais. Tá? Parece bobeira, mas fala isso lá na hora de você estudar física, na hora de você estudar os cálculos matemáticos. Beleza? Isso daí foi extremamente importante para as suas construções, para os seus avanços tecnológicos. Tá? Eles, em termos de construção, eles também foram ávidos construtores, construíram pirâmides, tá? Estradas, tá? Canais de irrigação. O interessante dessas construções maias é que as construções elas eram construídas de acordo com os astros. Então, uma construção, elas eram alinhadas de acordo com as estrelas, né, como o cinturão de Órion, beleza? A constelação de Capricórnio e assim por diante. Eles eram muito enjoados com essas coisas. Né? A construção lá, em homenagem ao Deus Sol, tá? Ela, no solstício de verão, o Sol, quando nasce, ele dá de cara com... O primeiro raio solar dá de cara com a entrada do templo. Tá? Isso daí precisa de muito estudo matemático, muita astronomia para você fazer isso com perfeição. E as estradas maias, tá? Elas não são iguais nós temos hoje. Eles construíam no alto. Tá? Então eram estradas, eles construíam uma espécie de morro de 3 metros de altura e as pessoas movimentavam lá em cima. Beleza? Nessas estradas. E os canais de irrigação eram extremamente desenvolvidos. A sua escrita. E a escrita maia,
nós temos pouco conhecimento da tradução da escrita justamente por causa dessa destruição dos europeus. Mas os historiadores estão fazendo aí grandes avanços na tradução, mas nós ainda não temos toda a tradução do alfabeto maia. Mas o que a gente já sabe é que o alfabeto maia é baseado em hieróglifos. Para quem não lembra, nós temos os egípcios. Ou seja, um símbolo deles, né, os egípcios lá, nós temos a coruja, que significa uma ideia. Tá? Então, os maias, nós temos a mesma coisa. Então, os maias, eles escreviam com hieróglifos. E os maias também já tinham conhecimento do livro. Eles já faziam livros na época deles. Beleza? O comércio e o artesanato maia. Eles já tinham a domesticação dos animais, eles já domesticavam o peru, por exemplo. Tá? A agricultura, conforme eu já falei com vocês, eles eram, né, aptos agricultores, milho, batata doce, tá? E a produção artesanal dos caras. Tá? Eles produziam tecidos, tá? Eles tinham conhecimento de cerâmica, também eles adoravam ornamentos. Tá? Eles faziam aí os seus cocares, né, com penas, e os maias eram viciados nisso, na ostentação, ou seja, quanto mais penas você tiver, mais importante era. Então seria mais ou menos hoje, né, o maluco colocando cordãozão de ouro, carro de luxo, beleza? Rodão aro 17, né, rebaixado. Então, para eles aqui a ostentação é usar quanto mais pena, melhor. Tá? Os historiadores, o que eles acreditam que foi a queda dos maias? A queda dos maias foi aí um efeito dominó, a começar pelo desmatamento. Tá? Os maias, eles faziam queimadas para abrir novas áreas para plantio, coisas que nós brasileiros ainda fazemos. Ou seja, eles iam lá, queimavam uma área para abrir espaço para uma plantação. Outra coisa que os maias tinham era pinturas. Ou como assim pinturas? Os caras pintavam as suas pirâmides com cal. Como que eles faziam cal? Eles tinham que fazer um processo químico, né, com determinadas rochas, com calcário, tá, em que eles tinham que cozinhar o calcário. Ao cozinhar o calcário, eles também desmatavam a região para conseguir lenha para fazer o cal. E aí, com o desmatamento da região, alterou o clima, beleza? Prejudicando a agricultura. Cara, para você ter ideia, o Império Maia entrou numa grande seca de 95 anos por causa do impacto ambiental, meu querido. Então imagina só essa situação. Obviamente que a civilização maia então entra em colapso, pois diminuiu a produção agrícola, menos comida, né, crise econômica, crise política, aí eles implodem em grandes guerras, beleza? Dando fim no século X. Show? Aí agora a gente fala dos astecas. Tá? O que a gente tem dos astecas, cara? Os astecas, eles surgiram aí no noroeste do México, na região aí de Aztlán, daí Azteca, beleza? Eles absorveram a cultura maia e a cultura olmeca, ou seja, a etnia dos astecas, eles são olmecas. Então, os astecas não se chamavam astecas, os astecas se chamavam de olmecas, beleza? E absorveram largamente a cultura maia. Daí eu falei com vocês no início, tá? Ou seja, toda essa herança cultural maia vai para os astecas e os astecas fazem vários upgrades deles. Daí essa confusão que tem gente que fala assim, é maia asteca, é normal. Mas os porquê disso? Porque os astecas, eles pegam a cultura maia e absorvem. É mais ou menos nós, brasileiros. Tá? Nossa língua, o português, é uma língua latina, ou seja, nós pegamos a cultura de Roma antiga, beleza? E fizemos upgrades até hoje, tá? Dando aí origem à nossa língua. Os astecas fizeram isso com os maias, beleza? E os astecas, eles surgiram aí no Vale do México, beleza? No Lago Texcoco. E no meio do lago, eles construíram a sua cidade, Tenochtitlán, que é a capital do Império Azteca. Tá aí a imagem para vocês, beleza?
a capital do Império Azteca ficava no meio do lago, meu irmão. Tranquilo? Hoje, Cidade do México. Aí a gente entende, aí vamos aproveitar, vou fazer um gancho com geografia, aí a gente entende por que dessa confusão, por que dos problemas, né, urbanos de Cidade do México, a capital do país México. Vira e mexe, quando chove, tá, a Cidade do México se alaga. Por que será? Por que será? Beleza? Porque a Cidade do México era Tenochtitlan, beleza? E era uma ilha. O que os europeus fizeram? Aterraram esse lago e expandiram expandiram a cidade para esse território. Quando chove, a água da chuva não quer saber, vai para o antigo lago, só que o lago não existe mais. Aí gera esses problemas que nós temos. Outra coisa interessante do Lago Texcoco é que era uma proteção, né, bélica. Como é que você invade, cara? É só puxar as pontes. Se você olhar com detalhe nas pontes, né, nos caminhos que davam acesso a Tenochtitlan, nós temos várias pontes. Então era só recolher as pontes e a cidade estava isolada. Tranquilo? Agora vamos dar uma olhada na sociedade azteca, que era extremamente desenvolvida. Beleza? Nós tínhamos um imperador, tá, que ele não era considerado um deus, mas ele era considerado um semideus. Então vou só a gente lembrar aí dos semideuses, né? Hércules, tá? Os gregos, por exemplo. Então eles tinham status semidivinos e eles eram chefes militares. Então eles administravam o império, beleza? E eles também eram responsáveis por controlar as forças armadas. Na língua nativa, que era o Nahuatl, o imperador é chamado de Tlatoani. Abaixo dele nós tínhamos os nobres, os Pipiltins, que eram sacerdotes e chefes militares, eram os generais, beleza? Os oficiais e assim por diante, beleza? E qual era a função desses funcionários, desses nobres? A função desses funcionários é administrar as propriedades agrárias, que eram chamadas de calpuli. Como que funcionava a treta? Era o seguinte, tá? Tudo pertencia ao imperador, ao Tlatoani. Tudo, tá? Tudo. Aí, o que o imperador faz? Ele divide todo o Império Azteca em lotes, tá? Em regiões, tá? Que o Brasil chama de estado. Estado do Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, beleza? O imperador dividia-se também, só que chamava de calpuli. Tranquilo? E quem administravam esses calpulis eram os pilputim, que eram os nobres. O que esses pilputins faziam? Dividia o calpuli em pequenos calpulis. Então ele dividia esse enorme território em pequenos territórios. E ele entregava para os camponeses. Esses camponeses é quem trabalhavam nas terras. Então olha o efeito dominó. Beleza? O camponês trabalhava a terra, mas ele tinha que obedecer ao nobre. Beleza? O nobre, que era um funcionário público, ele prestava obediência ao imperador. Tranquilo essa cadeia de comando, como funcionava no Império Azteca? Então, nós temos o Tlatoani, que era o imperador, que era o senhor de todas as propriedades, todas as terras. Tá? O imperador dividia os territórios em calpulis e entregava esses calpulis para os nobres, para administrar. Esses nobres dividiam esses calpulis em pequenos calpulis. Esses pequenos calpulis eram fazendas que eram entregues para os camponeses para trabalhar na terra. Beleza? Tranquilo nisso? Fechou. Aí a gente continua. Além disso, nós tínhamos os comerciantes e os artesãos, que eram os potecas. Tá? Os comerciantes e os artesãos, obviamente, eles faziam comércio. Tá? Só que uma coisa interessante é que os astecas não tinham conhecimento da roda. Lembrando que o registro mais antigo da roda foi feito pela Mesopotâmia, beleza? Pelos sumérios. Show? Então, eles não tinham conhecimento da roda, ou seja, cada comércio, imagina só, gente, tudo que existe no mundo hoje, né, no nosso mundo, tá, no Brasil, na sua cidade, que tem roda, corta isso.
seria mais ou menos o Império Azteca. Beleza? Ou seja, como que ele ia transportar os seus produtos comerciais? Não podia ser com roda, porque então não tem carroça, não tem nada disso. Então eles transportavam com escravos ou transportavam por barcos. Tá? Então aí o comércio era hidroviário ou tinham escravos para fazer esse comércio. Tranquilo? Outra coisa é que os astecas eles tinham dinheiro próprio, igual a gente tem um real. Ninguém vai lá, né? Eu quero comprar arroz. Você não chega com o dono da mercearia e fala assim, eu quero arroz. Você quer o quê? Ah, eu quero tênis. Porra, vou arrumar um tênis aqui, ó. Eu tenho um tênis, esse tênis vale quanto de arroz? Não é assim, que é o escambo. Não é assim que funciona. A gente dá o dinheiro e ele me dá o produto. Os astecas também tinham isso, só que era o chocoatl. Chocoatl, chocolate. Então, o dinheiro dos caras era o chocolate, beleza? Ou seja, o dinheiro do maluco era semente de cacau. Galera chocólatra aí já pode tirar uma onda de patrão, dizendo que o chocolate dele é um dinheiro muito precioso para ele. Então, nós temos o chocolate, que era o dinheiro dos astecas, os camponeses que eu comentei com vocês, tá? Eles, a língua, o nome, né, original deles era os Macerroaltim. Eles, aí sim, olha só que coisa interessante, os impostos. Né? Aí nós tínhamos os camponeses, os Macerroaltim, e os escravos, que é o Tlacotim. Beleza? O que diferenciava o camponês do escravo? A propriedade, a liberdade. Não, senhor. O interessante é o acesso à terra. O que diferenciava o camponês do escravo era o acesso ao calpule. Se você não tem terra, você é considerado um escravo. Beleza a ideia? Tranquilo? Então, voltando aqui à nossa linha de raciocínio, como que eram os impostos? Tá? Os impostos eram chamados de modo de produção asiático. Como que é essa bagaça? Simples. Funcionava da seguinte forma. Pagava imposto em duas formas. Você pagava imposto em grana, igual a gente faz hoje. Beleza? A gente paga em dinheiro ao governo. Mas também os astecas tinham que pagar imposto em serviço. Ou seja, de tanto e tanto tempo, 3 meses do ano, os astecas tinham que trabalhar de graça para o imperador. Beleza? Aí que entra o Tlacotim, tá? Em que os nobres, os pipitim, os comerciantes, os potecas, os artesãos, os potecas, tá? Os próprios camponeses, os Macerroaltim, eles pagavam esses escravos para trabalhar para o imperador. Beleza? Tranquilo? Então eu ia lá, eu tinha um escravo para trabalhar para o imperador tantas vezes no ano. Tranquilo como funcionava a sociedade asteca? Então era extremamente hierarquizada. Em relação à tecnologia dos astecas, eles eram, né, bastante avançados tecnologicamente. Tá? Eles, a sua agricultura era desenvolvida, avançada. Eles tinham, a gente já tem o conhecimento de que eles produziam couve-flor, tomate, o milho, tá? Cacau, pimenta, feijão, algodão. Todos esses produtos os astecas já produziam antes da chegada dos europeus. Mas uma outra coisa interessante que os astecas faziam, né, eram os chinampas. Que desgraça é isso, os chinampas? Os chinampas eram ilhas de cultivo. Por maluco, eles criavam ilhas, tá aí as imagens. Como que era feito? Eles podiam fazer ilhas fixas e ilhas móveis. Tá? Então eles pegavam um barco, enchiam de terra e plantavam ali. Tá? Lembra que Tenochtitlan era no meio de um lago? Então, eles plantavam nesses barcos. Ou eles construíam ilhas fixas. Então eles construíam ilhas artificiais e plantavam ali. Tá? Isso a galera lá do México ainda faz esse sistema, tá, agrícola. Beleza? Nós temos aí fotografia até mesmo sobre isso. A língua dos astecas era o Nahuatl, beleza? Que era uma escrita hieroglífica também, ou seja, eram ideogramas, símbolos, né? Só que eles também estavam na transição, ou seja, eles não eram só ideograma, né, igual os egípcios, eles também estavam começando a utilizar um alfabeto fonético como o nosso. Tá? O nosso alfabeto é fonético.
o símbolozinho, né, a grafia A, tá? Ele é um símbolo que representa o som A, tá? Esse daí, tecnologia, T, tá? Esse símbolo representa o som T, beleza? Por isso alfabeto fonético. Então os astecas ele tinham o alfabeto fonético e o alfabeto ideograma, ou seja, símbolos que representavam uma ideia, como os chineses, por exemplo. Tem um símbolozinho chinês que representa uma frase inteira, beleza? Eles tinham escolas, tá? Só que as escolas eram divididas em dois blocos. Tá? A Kalmekak, que eram escolas para os nobres e escola para os sacerdotes, tá? E Teupokikali, que eram escolas para os camponeses. Então nós tínhamos aí como se fosse uma escola para ricos e escola para pobres. Mas o interessante é o acesso à escola. Todos os astecas tinham acesso à escola. A diferença é a qualidade dessa educação. Beleza? A religião dos astecas, eles eram politeístas, adoravam a natureza, então eles tinham Deus Sol, beleza? Eles tinham Deus Lua, Deus Jaguar, tá? Deus Águia, todos eles. Tá? Eles acreditavam em reencarnação, então, inclusive, imortalidade. Então, inclusive, os deuses para os astecas morriam. Então, eles acreditavam em ciclos naturais de vida. Então, vai chegar um momento que todos vão nascer, crescer, envelhecer e morrer. Inclusive os deuses. Tá? Então, os astecas, eles inclusive acreditavam que o mundo já está na quinta reencarnação. Beleza? Porque quando os deuses morrem, eles reencarnam. Então, eles acreditavam que o mundo estava na quinta reencarnação, cara. Beleza? Então, para eles era extremamente comum o ato de morrer. Tá? E você morre e nasce de novo. Beleza? E outra coisa interessante é que os deuses, assim como eles, precisam comer. Então, nós, seres humanos, nós precisamos de comida, nós precisamos de bebida. Né? Os deuses astecas também, segundo a linha de raciocínio deles, precisavam disso. E qual era o alimento dos deuses? O sangue. Então, eles faziam sacrifícios humanos para alimentar os deuses. Eles acreditavam que se eles não sacrificassem pessoas, os deuses iam morrer de fome, tá? E ia morrer, como por exemplo o Deus Sol. O Deus Sol ia morrer de fome, o Sol ia apagar e todo mundo ia morrer. Então eles faziam sacrifícios humanos, tá? Para manter a vida do Sol, o Sol aceso, beleza? A Terra viva, né? Com nutrientes e assim por diante. Só que a gente entra em um paradoxo. Olha a linha de raciocínio. Porra, se os astecas ficarem se sacrificando, vai chegar uma hora que eles vão morrer. Né? Vai acabar todo mundo. O que os astecas fizeram para resolver essa treta? Criaram a Guerra das Flores ou Guerra Florida. Ou seja, eles faziam guerras de tempo em tempo para conseguir escravos, beleza? Tá? Os Tlacotin, para garantir um depósito de pessoas para ser sacrificado. Então, os astecas, eles faziam guerras de tempo em tempo para sacrificar pessoas, beleza? Ou seja, eles não entravam em guerra um com o outro para matar o seu inimigo e conquistar o seu território. Eles faziam para conquistar território, mas para aprisionar o inimigo para ser sacrificado. Daí as Guerras das Flores ou Guerra Florida, beleza? Outra coisa que eu quero falar com vocês, na arquitetura asteca, tá? Eles... a construção asteca era extremamente avançada, tá? Eles tinham ruas pavimentadas com petróleo, o asfalto que a gente tem, meu irmão. Os astecas já faziam ruas asfaltadas antes da chegada do europeu no século XV. A gente, né, nossa sociedade, só passou a fazer ruas calçadas no século XX, meu irmão. No século XV, os astecas já faziam isso, beleza? Outra coisa que eles faziam, né, são as suas construções. As construções, como os astecas, eles eram alinhadas de acordo com as constelações, né, no céu, alinhado ao Sol, né, à Lua, tal, e assim por diante. Tinha uma outra coisa interessante, que era o jogo da Ulama. O que é o jogo da Ulama? Eram cidades, né, inimigas, em que eles decidiam, vamos lá, igual o cara ou coroa. Os astecas chegavam numa cidade, eles podiam entrar em guerra, beleza? Na porrada clássica, aquela coisa toda, ou eles podiam ir para Ulama.
tá? Em que os astecas escolhiam os seus jogadores, beleza? E aquela cidade inimiga dos astecas escolhia os seus jogadores. E eles iam numa competição de futebol, meu irmão. Futebol, eles jogavam bola. Beleza? O jogo de futebol é invenção asteca. Os ingleses falam que foram eles que inventaram, mas os astecas já jogavam bola. Beleza? Como que era a parada? Ficavam cada um de um lado, né, os seus times. A diferença é que você não pode usar nem as mãos e nem os pés. Você tinha que usar o joelho, você podia usar a cintura, podia usar a cabeça, joelho, beleza? Cotovelo, e podia, né? Só não podia usar as mãos e os pés. E você fazia gol, né? Acertando nesse círculo que tá aí. Então era uma mistura de futebol com basquete, beleza? O derrotado na competição da Olama era sacrificado para os deuses, beleza? Tranquilo nisso? Aí nós temos aí imagem, né? Que nem eu falei com vocês, das ruas astecas com ruas pavimentadas, beleza? Com asfalto. Tá? E nós temos aí a construção de uma pirâmide em homenagem ao Deus Sol. Olha só as dimensões da pirâmide, beleza? É enorme. Para você ter ideia, essa pirâmide é maior que a Estátua da Liberdade lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. Para você ter ideia das dimensões das construções astecas, beleza? E como se deu a queda do Império Azteca? Tá? Dá no século XVI, com a chegada dos espanhóis. Tá? Quando os espanhóis chegam, quem governava o Império Azteca era Montezuma II, esse maluco aí. Tá? Hernán Cortés, que era um desbravador, um conquistador, beleza? Um saqueador, ele tinha como objetivo dominar essa região. Aí o que ele faz? Ele, antes de atacar os astecas, ele vai buscar entender os povos astecas. Aí é importante a chegada de Malinche. Malinche foi uma mulher que foi entregue para Cortés. Aí Malinche explica, né, que o Montezuma, que era o imperador asteca, acha que Cortés é Quetzalcóatl, um deus asteca. Mitologia asteca. Os astecas acreditavam que quem criou o mundo foi Quetzalcóatl, a serpente emplumada, um deus. Né? E o irmão dele, o Nanahuatzin, ele fica com inveja, e Quetzalcóatl governa a humanidade. Nanahuatzin, que era um irmão de Quetzalcóatl, fica com inveja de Quetzalcóatl e envenena Quetzalcóatl. Beleza? Quetzalcóatl chapa, fica doidão e faz um auê. Tá? Ele ataca os humanos, lança raio nos humanos, mata uma porrada de ser humano, estupra a irmã. Beleza? Ele faz um auê, chapadão, doidão lá. Quando ele recobra a consciência, ele viu a desgraceira que ele fez, ele fica tão envergonhado que ele se exila. Ele fala que isso vai voltar um dia, mas só quando ele recobrar sua honra. E adivinha onde ele vai? Para o Oceano Atlântico. Adivinha quem está chegando pelo Oceano Atlântico? Os espanhóis. Montezuma, então, acreditava que Cortés era a chegada de Quetzalcóatl. Aí Cortés aproveitou. Não, eu sou Quetzalcóatl. Beleza? Outra treta que Malinche falou é que os povos que foram vencidos pelos astecas, eles estavam boladaço com Montezuma. Então Cortés aproveitou dessa treta também, beleza? E incentivou a rebelar. Então Cortés convoca esses povos que estavam descontentes com Montezuma e ataca Montezuma, beleza? Aí a gente tem que relembrar da Guerra Florida. Os astecas, eles guerreavam, mas não para matar o inimigo, e sim para capturar o inimigo. Os espanhóis não querem saber disso não, irmão. É tiro na testa, headshot. Não quer saber dessa ideia não. Beleza? Então, enquanto os astecas tentavam capturar o inimigo, os espanhóis tentavam massacrar o inimigo. E o mais importante de todos esses problemas, né, que faz com que que os espanhóis ganham, são as doenças, beleza? As doenças europeias, os indígenas não tinham um sistema imunológico adaptado a isso. Então, sarampo, varíola, massacrou os astecas. Enfraquecidos por causa das doenças, beleza? Guerra interna,
beleza? E a cultura bélica espanhola fez com que o Hernán Cortés vencesse o Império Azteca, beleza, galera? Então eu quero fechar essa videoaula de hoje com o Império Azteca. Na nossa próxima videoaula eu quero falar com vocês do Império Inca, beleza? Aí a gente segue o barco, beleza? Valeu, galera! Fui!